E na seguinte cena, quilômetro 17 de uma corrida daquelas bem pesadas. Já tô até sentindo cansaço. Pois é, a água acabou faz tempo, o estômago tá revirando de dor, sabe? Nossa, o pior cenário. Exato. E existe toda uma lista de justificativas perfeitamente lógicas, tipo, aceitáveis mesmo, para a pessoa simplesmente parar de correr. Qualquer um pararia, né? Qualquer pessoa normal pararia. Mas o cara continua. E na nossa análise detalhada de hoje, a gente vai entender por que o mundo corporativo moderno está olhando exatamente para momentos extremos como esse. Olhando pra isso pra decidir quem vai ocupar a cadeira de CEO, por exemplo. Exatamente. É uma virada de chave gigantesca sobre o que a gente chama de competência. É muito louco isso, né? Porque a gente costuma achar que alta gestão tem a ver só com planilhas, análise de dados. Só hard skills. Isso. Mas o material que a gente tem em mãos hoje vai numa direção, assim, completamente analógica e, eu diria, brutalmente humana. Com certeza. E só para dar o contexto, o material que baseia a nossa investigação hoje são notas e transcrições de uma sessão de mentoria bem específica. Uma sessão de abril de 2026, certo? Isso aí. Foi batizada de Sessão 11 Mentoria Não Delegue. E a missão aqui hoje é destrinchar esse caldeirão de ideias deles. E é um caldeirão mesmo. Eles misturam princípios de sabedoria milenar, preparação física extrema e estratégia corporativa bem agressiva. Tudo isso para responder a uma pergunta central. E se a maior barreira para o sucesso não for economia, sabe? Nem a falta de oportunidade, mas sim a nossa própria habilidade de inventar desculpas maravilhosas para justificar a inércia. Essa é a grande tese, né? E o legal é que eles não tratam isso como um probleminha de gestão de tempo. Não, de jeito nenhum. Eles tratam como uma falha na forma como a gente enxerga nossa própria responsabilidade. Sim, vai muito mais fundo. E para embasar isso, eles começam com uma história super antiga. A parábola dos talentos, lá do Evangelho de Mateus. Exato. Eu acho genial como eles usam isso. Vamos dar um panorama rápido dessa história para quem não lembra, porque ela é a fundação do documento todo. Claro, vamos lá. Na história tem um patrão que vai viajar. Aí ele chama os empregados e distribui moedas de ouro, que na época eram chamadas de talentos. De acordo com a capacidade de cada um, né? Isso. Para o primeiro, ele dá 500 moedas. Para o segundo, 200 e para o último, 100 moedas. E a sacada toda está no que acontece quando ele volta. Exatamente. Os dois primeiros pegam o dinheiro, vão para o mercado, assumem riscos e dobram o valor. Agem como investidores. Pois é. Mas o terceiro age de forma totalmente defensiva. Ele pega a moeda dele, cava um buraco e enterra. Ele esconde. E o ponto que a mentoria foca não é nem só o fato dele ter enterrado. É a desculpa que ele dá, né? Exato, a justificativa. Porque quando o patrão volta, o empregado praticamente acusa o chefe. Ele vira e fala, eu tive medo porque o senhor é severo, colhe onde não plantou. É a terceirização clássica da culpa, sabe? Ele usa o suposto temperamento do chefe como um escudo. Um escudo para a própria falta de iniciativa. E tem um participante da mentoria, o Augusto Lima, que bate muito nessa tecla na transcrição. Ele destaca bem essa postura de vítima, né? Sim. E como consequência, o patrão chama o cara de mau e preguiçoso e ainda tira a única moeda que ele tinha. É bem duro. Muito. E lendo isso, me veio uma analogia. Enterrar o talento por medo é tipo uma doença autoimune para a carreira. Como assim? Explica melhor. É que o mecanismo de defesa do corpo, que seria o medo, ele existe para proteger a gente do perigo, certo? Certo. Mas nesse caso, ele entra em pane. Ele fica confuso e começa a atacar o próprio potencial saudável da pessoa. Nossa, gerando uma paralisia total. Exatamente. É o corpo atacando a si mesmo. Essa analogia é perfeita. Porque se a gente for olhar pelo lado neurológico, o medo evoluiu para manter a gente vivo, tipo, fugir de um predador. É instinto puro. Puro instinto de sobrevivência. O problema central, e é por isso que o grupo toma a decisão radical de banir a palavra desculpa do vocabulário deles, é o que a mente faz com esse instinto. A mente cria umas narrativas complexas, né? Demais. A desculpa não é o medo em si. A desculpa é a intelectualização do medo. Entendi. É justificar o injustificável. É usar a inteligência para criar uma historinha perfeita do porquê a gente não pode fazer algo.
O instinto grita cuidado, mas a desculpa elabora. Tipo, o mercado tá terrível. Isso. Meu chefe me persegue, a taxa de juros tá alta. Mas espera um pouco, vamos testar isso aí. O material diz que a procrastinação e a preguiça são primas diretas dessas desculpas. Sim. Mas até que ponto essa paralisia inicial não é só um freio biológico necessário? Como assim? Digo, colocar tudo no balaio da preguiça não é simplificar demais um mecanismo natural diante do desconhecido? É uma ótima pergunta. Olha, sem dúvida, o instinto de pausar diante de um risco é natural. Todo mundo sente. Sim, o frio na barriga. Exato. A diferença é que a pessoa que prospera, ela sente esse freio biológico e decide acelerar mesmo assim, calculando o risco. Ela não para. Não. Já a pessoa que estagna, ela pega esse freio e transforma num plano de vida. Nossa, um plano de vida. É forte isso. E na mentoria eles argumentam que, ao culpar as circunstâncias, o indivíduo entra na famosa corrida dos ratos. Ele abre mão do controle voluntariamente. Totalmente. Se a culpa é do patrão, eu não preciso me esforçar. A desculpa é super confortável. E o mentor principal fala que é isso que afasta o ser humano do seu potencial, né? A falta de compromisso em lidar com a realidade nua e crua. Isso mesmo. A realidade é dura e a desculpa é uma forma de anestesia. Então, se o primeiro passo é arrancar esse vitimismo pela raiz e erradicar as desculpas, o que o material propõe colocar no lugar? Eles propõem a construção de algo que chamam de caráter de fábrica. Caráter de fábrica. Ou excelência no off. Basicamente, é o comportamento que acontece quando a porta está fechada e não tem ninguém aplaudindo. Isso muda tudo na forma como o mercado avalia as pessoas hoje. Muda completamente. A discussão na transcrição deixa muito claro que virtudes fundamentais não são mais diferenciais de currículo. Tipo, ser honesto não é habilidade, né? Claro que não. Ser honesto, ser humilde, não mentir, chegar no horário. Isso não é para colocar em negrito no LinkedIn. Verdade, chega a ser meio ridículo quando alguém coloca a pontualidade como diferencial. Exato. Tem que vir de fábrica, igual aos freios de um carro. Você não compra um carro comemorando que ele tem freio. Você exige isso. Faz todo sentido. E eles discutem que, numa empresa saudável, o feedback do gestor tem que focar só na parte técnica. No aprimoramento das habilidades. Gastar energia corporativa tentando ensinar um adulto a não mentir ou a ter responsabilidade básica é um desperdício imperdoável de recursos. É jogar dinheiro da empresa no lixo. E para ancorar essa ideia de excelência no off, tem uma história lá que parece super banal no começo. A história da fatia de pizza. Essa mesma. Mas ela esconde uma psicologia muito profunda. Conta pra gente como foi, porque eu achei sensacional. Então, um dos membros do grupo simplesmente recusa uma fatia de pizza durante uma reunião de equipe. Um almoço normal de trabalho. Isso. O detalhe é que ele tinha feito um acordo com ele mesmo de comer pizza só uma vez por mês. Por causa da maratona. Exato. Ele estava num ciclo super rigoroso de preparação física. E o interessante é que ele não fez discurso. Ele não virou o cara fitness pregador? Não tentou converter ninguém ali na mesa. Ele só disse não pra fatia porque tinha um compromisso moral com ele mesmo. E o que eu acho fascinante é a ponte que eles constroem disso pro mundo dos negócios. Tem um princípio de respeito ali. Total. A lógica deles é, se a pessoa não respeita as regrinhas que cria pra ela mesma, na privacidade do próprio corpo, como é que o mercado vai confiar nela? Como vão confiar num contrato milionário quando o bicho pegar, né? Exatamente. Eles chegam a citar o comportamento dentro de casa com o cônjuge como o maior termômetro de caráter para parcerias nos negócios. Integridade no invisível sustenta a confiança no visível. Mas faz uma pausa aqui. Claro. Eu vou fazer o advogado do diabo de novo. Porque isso vai de encontro a muita coisa que se fala hoje no corporativo. Manda. A gente ouve o tempo inteiro sobre a necessidade de ter jogo de cintura, de criar laços sociais, flexibilidade. O famoso fit cultural. Isso. O simples ato de dizer não para um pedaço de pizza numa festinha da empresa não corre o risco de transformar essa pessoa no chato da equipe? Olha, entendo o seu ponto. Aquele cara muito antissocial, rígido demais. Mas essa é justamente a armadilha moderna. As pessoas confundem flexibilidade profissional com maleabilidade de princípios. Interessante. A pizza em si não importa, então. Não importa absolutamente nada. A questão é a moeda de troca emocional ali. Se você quebra um acordo difícil que fez com você mesmo, só para aliviar uma micropressão social,
Só para não parecer o chato. Exato! Você corrói a sua autoconfiança. O seu cérebro registra que a sua palavra não vale muita coisa. Caramba! E se essa flexibilidade toda faz o cara negociar a própria palavra por causa de um queijo derretido, o que garante a postura dele numa pressão real? Numa pressão com atalhos éticos ou envolvendo muito dinheiro. Ele vai ceder também. Uau! É a microdecisão expondo toda uma postura ética muito maior. Faz muito sentido. E essa fundação rígida, que é construída lá no silêncio, acaba vazando para o mundo profissional inevitavelmente. E aí que a mentoria entra num território que eu achei, assim, impressionante. A intersecção entre esporte de extrema resistência e a mente do executivo. Eles analisam uma tendência que está cada vez mais forte hoje. Grandes empresas buscando executivos C-level CEO, diretores. E o que eles estão olhando não é só o diploma. Não é, eles olham se essas pessoas participam de esportes de endurance, tipo maratonas gigantescas, Ironman, triatlons. Isso choca no primeiro momento, né? Choca. Porque você pensa, poxa, o cara fala 5 idiomas, tem MBA fora do país, currículo maravilhoso. E de repente o fator de desempate para assumir uma multinacional é se ele consegue correr 40 quilômetros sem jogar a toalha. É muito doido. O que o mercado está realmente comprando quando contrata um maratonista assim. O mercado está comprando resiliência testada. Hoje em dia, conhecimento técnico virou commodity. Todo mundo tem acesso, né? Sim. Se a empresa precisa de uma análise de dados complexa, ela paga um software bom ou usa inteligência artificial. Resolve na hora. Resolve. O que não dá para terceirizar ou comprar pronto é a capacidade de um líder de não entrar em colapso sob extrema pressão. Aí faz sentido. Provas de resistência não são sobre ter pulmão bom. Não mesmo. São exercícios psicológicos brutais de como adiar a gratificação imediata. E de como gerenciar uma crise interna enquanto você continua em movimento. O que nos leva de volta para aquele cenário absurdo do início da nossa conversa. O relato do orador principal sobre a corrida dele. Isso. Ele estava num treino de 17 quilômetros e já no começo do dia as desculpas estavam rolando soltas no grupo. Gente rouca, outro com dor de barriga no dia anterior. E aí, no meio do asfalto, a dor de estômago bate forte nele. E para piorar a situação, a água acaba. É o pior dos mundos para quem corre. Sim. Ele estava sofrendo muito fisicamente. Tinha todos os motivos válidos do mundo para pedir um Uber e ir para casa. Qualquer um diria, você já se esforçou bastante, para por aí. Mas ele terminou o percurso unicamente porque tinha dado a palavra de que iria terminar. E a mecânica por trás disso é genial. Aquele asfalto quente, sem água, é como se fosse um laboratório controlado para o caos do mundo corporativo. Imagina o paralelo. Um executivo que recebe a notícia de que perdeu o maior cliente da década. Ou que uma regulação nova do governo vai cortar o lucro pela metade da noite para o dia. Dá vontade de fugir. Dá. Mas se esse executivo é a mesma pessoa que treinou o próprio cérebro a não entrar em pânico durante a dor aguda lá nos 17 quilômetros... Ele não vai se desesperar na cadeira de diretor. Não vai. Ele respira, entende a dor e continua operando a empresa. Tem até uma menção a um livro na transcrição. O Seja Homem, do autor T. Martinello. Sim, eles usam isso para ilustrar como uma metáfora quase de guerra, né? A premissa é super direta. A vida é uma guerra constante. Se você não assumir intencionalmente a sua posição na linha de frente, o nocaute é inevitável. Você vira uma baixa de guerra sem nem ter começado a lutar. É o fim daquele vitimismo que a gente discutiu lá na parábola dos talentos. Assumir na linha de frente, a pessoa deixa de ser refém. Ela não é mais a vítima da dor de estômago ou da crise na bolsa de valores. Ela é o agente que opera apesar de todas essas coisas. Bom, vamos organizar as peças que a gente tem na mesa até agora. Vamos. Já entendemos como erradicar a paralisia e as desculpas. Entendemos como forjar o caráter no off, onde a promessa vale mais que a pressão da festinha da firma. E vimos como isso vira armadura corporativa. Certo. Temos um profissional incrivelmente competente e casca-grossa. Mas olha só, tem um problema gigantesco aí. Qual? Se tudo isso ficar escondido no escuro, trancado dentro do cara, não serve para absolutamente nada, né? Ah, perfeitamente. Ter o potencial e a resiliência só o pré-requisito, não é linha de chegada. E é aí que a mentoria muda a marcha. Eles saem da defensiva e vão para o ataque.
Eles começam a falar sobre entender a física da oportunidade. E trazem aquela regra de ouro que parece clichê, mas é muito real. Quem não é visto, não é lembrado. O esforço silencioso, sozinho, não paga os boletos nem traz promoção. É preciso ter intencionalidade para externalizar isso. Eles mostram isso na prática com o caso de um dos participantes, o Augusto Lima. Conta como foi o caso dele. O Augusto foi num evento a convite de um cliente. Só que ele não chegou lá e sentou lá no fundão para ficar no celular, sabe? Ele foi intencional. Totalmente. Ele pegou o próprio dinheiro e comprou os livros do palestrante, que era o Rodrigo Monteiro. Para gerar uma conexão, né? Sim, e funcionou muito. Como resultado, o palestrante acabou mencionando o Augusto várias vezes no palco. De forma super orgânica. Orgânica. E não parou aí. O Augusto acabou virando membro de um mastermind a partir disso. Que, para quem não está no meio, Mastermind é um grupo bem restrito de empresários que trocam ideias de alto nível. E foi lá dentro que ele fechou novas parcerias e novos negócios. Ou seja, ele girou a roda da oportunidade com as próprias mãos. O que eles ensinam com essa história do Augusto é que a limitação quase sempre está na mente de quem está olhando, e não na falta de chance. Tem aquele relato curioso da esposa do orador, a Laura, sobre ver um carro luxuoso na rua. Sim, eles usam uma lente até meio espiritual para explicar isso. Ela sugere que a visão humana é engessada perto do que eles chamam de planos infinitos de Deus. E mesmo para quem não tem essa crença específica, a aplicação no corporativo é muito clara. Muito clara. Pessoas que estão no topo da pirâmide observam o tamanho da sua visão. Se eles percebem que você é limitado, mesquinho ou passivo... Eles não vão te pulsar para cima de jeito nenhum. Claro que não, você seria uma âncora para o grupo deles. A exigência invisível é que você multiplique o pouco que tem, com excelência, antes de querer acesso ao palco principal. O que puxa aquele conceito do efeito cascata que eles discutem. O relato do Daniel, gestor Google. Esse é a prova viva de que expor o seu off causa um impacto absurdo. O Daniel fez o básico, mas de forma muito sistemática. Ele baixou o peso de 110 para 105 quilos, cravou uma agenda rígida de treino e conseguiu fazer 5 barras fixas. Coisa que parecia impossível para ele antes. Sim, mas a grande sacada é que ele não deixou isso só para ele. Ele começou a postar os vídeos. Documentando o suor e a dificuldade. Exato. E, de repente, as pessoas ao redor dele começaram a se inspirar a voltar para a academia e desengavetar projetos. Tem uma psicologia forte aí. No corporativo de hoje, tá tudo muito pasteurizado, muito filtro de Instagram. Tudo perfeito demais, né? Isso. Então, ver alguém lutando, suando de forma crua para conseguir fazer umas barras, aciona nossos neurônios espelho. A gente se identifica com a dor. As pessoas se conectam com o atrito, com o sofrimento compartilhado. O esforço autêntico é magnético. Mas vamos trazer isso para o lado prático, porque muita gente tem bloqueio com exposição. Dá medo mesmo. Rola o medo de cruzar aquela linha fina entre ser um cara estratégico, que gera valor, como Augusto, e ser só um oportunista chato. O famoso puxa-saco. Exatamente. Como o material separa uma coisa da outra? A diferença toda tá na direção em que você entrega o valor. Explica melhor. Quando o Daniel posta o vídeo das barras, a intenção primária não é vender um curso de fitness. Ele está documentando a própria dor para oferecer inspiração real. Ele está gerando valor para quem assiste. Sim, e quando o Augusto compra os livros, ele não chega no cara pedindo favor logo de cara. Ele investe dinheiro e tempo prestigiando o trabalho do outro primeiro. Ele soma antes de tentar subtrair. Perfeito. Ambientes de alto desempenho rejeitam sugadores de energia, mas eles são sugados invariavelmente por quem tenta melhorar o ecossistema ao redor. Você expõe seu talento para servir, não para colher aplauso vazio. É o princípio da abundância, não da carência. A coisa é tão prática que o documento até encerra com os próximos passos para os mentorados. Não é nada espacial. Refletir sobre os dons sem falsa modéstia, seguir as agendas milimetricamente. E tem aquela tarefa curiosa de enviar uma referência bíblica de Provérbios 25 para um colega. É uma passagem que adverte sobre comer mel demais, não é? Isso. Eles resgatam essa sabedoria sobre o uso cauteloso das coisas boas
e aplicam na moderação corporativa. Eles garantem que a teoria não morra assim que a chamada de vídeo acaba. Chegam até a marcar conversas individuais para acompanhar. É o lembrete final de que sucesso muito rápido, se não tiver a base sólida do caráter construído naquele off invisível, evapora na primeira crise. Evapora mesmo. Se o executivo pula a etapa da corrida com dor, a hora que a pressão bater lá no topo, a estrutura interna desaba. É uma jornada impressionante que eles montaram. A gente começou destruindo a raiz das desculpas lá no início. Olhando para o perigo letal de enterrar o talento pelo medo. Depois, mergulhamos no silêncio daquele não para uma simples fatia de pizza onde o caráter é forjado. Vimos que não desistir numa maratona é o que as diretorias estão caçando hoje em dia. E, por fim, quebramos a barreira do anonimato, entendendo como o atrito autêntico gera oportunidade. Isso prova que a mentalidade correta não é balela motivacional. É o ativo de maior valor que alguém pode construir. Fica então uma reflexão para quem nos acompanha. Foi provado aqui que a força moral é forjada na escuridão, no off, quando ninguém está prestando atenção. Mas as oportunidades só acontecem na luz quando se tem coragem de ser visto. Sendo assim, qual desses dois ambientes está sendo negligenciado agora? Excelente pergunta. Será que existe um esforço exaustivo de brilhar sobre os holofotes sem ter construído a fundação no escuro? Ou será que já existe uma fortaleza de habilidades na solidão, mas que ninguém faz ideia de que existe por puro medo de abrir a porta da garagem?